Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa da Universidade Estadual Paulista e do CBioclima, o Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima, sediado da Unesp com o apoio da FAPESP. Unindo jornalismo e ciência, iremos ter um bate-papo rápido e descomplicado com alguns cientistas sobre conservação, biodiversidade, mudanças climáticas e como isso pode afetar o nosso futuro. Eu sou a Daiane Carreira, bióloga e pesquisadora. Eu sou Gabriela Andrieta, comunicadora do CBioclima. Prepare o seu cafezinho que nós vamos começar. O nosso convidado de hoje é o professor Marco Aurélio Pisso, que é biólogo com mestrado e doutorado pela Unicamp. Atualmente é professor no Departamento de Biodiversidade e coordenador do LECAV, o Laboratório de Ecologia de Aves da Unesp. O professor Marco estuda as interações entre planta e animais, como a frugivoria e a dispersão de sementes, e também ecologia e o comportamento das aves. Nas horas vagas, o Marco gosta de se dedicar à jardinagem. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, antes de nós falarmos sobre as suas pesquisas, eu queria entender como começou seu interesse pelas aves, porque eu vi que no começo da sua carreira você estudava também, trabalhou um pouco com formigas e depois foi para as aves, acabou se especializando e hoje trabalha muito com esse grupo. Por quê? O que te motivou a isso? Na verdade, as formigas não foi exatamente no começo, né? Foi no doutorado e foi uma coisa circunstancial, porque eu fazia doutorado na Unicamp, e lá tem o professor Paulo Oliveira, que é um ecologista, ou seja, estuda formigas, e naquele momento eu que estava interessado em dispersão de sementes por formigas. Como eu estava interessado no tema, me associei a ele e já tinha algumas informações sobre isso do meu mestrado com as formigas. Mas a paixão sempre foi as aves desde o princípio e assim, é difícil saber quando começa, né? A gente põe uma linha de quando começa, mas eu ainda estava ainda no ensino médio e já me interessava pelas aves e algo que é interessante mencionar aqui, eu morava em Campinas nessa época e frequentava as livrarias ali do centro da cidade, nem sei se acho que não existem mais, e tinha algumas publicações sobre aves. O guia de aves, o primeiro guia de aves do Brasil, do Douglas Frisch, que eu encontrei ali, e algumas pranchas com desenhos lindos de aves do Etienne de Monte. E isso foi um estímulo, sabe? Eu vi que, enfim, aquilo que eu gostava também estava ali nos livros e, né, isso foi um estímulo e daí para frente. Nunca mais E tive sorte de entrar na Unicamp, onde tinha ornitólogos, ou seja, eu podia encontrar pessoas também interessadas. Além da importância ecológica, as aves têm um apelo estético muito importante, né? Então, as fotografias, os desenhos delas são muito importantes. Sim, sim, as pranchas, né? E aves, assim, as pessoas gostam, né? Porque é fácil ver, elas estão por aí, boa parte é diurna e, portanto, você encontra. Então, e as pessoas se interessam por aves desde sempre, né? Então, é um grupo que também me cativou muito cedo. Ah, que incrível. Professora, a gente aqui propõe um desafio para você tentar resumir a sua pesquisa em cerca de 1 minuto. Você acha que é possível? Sim, sim. Então, focando nas aves, o meu interesse é primordialmente frugivoria e dispersão de sementes. É, Isso é o foco nas aves, né? Agora, claro que temas relacionados a comportamento, a ecologia de aves também me interessam. Então, no laboratório, a gente tem todas essas frentes aí. Mas talvez o interesse primordial seja a frugivoria e dispersão de sementes por aves. legal. Professor, você tem um projeto bem grande financiado pela FAPESP em parceria com alguns pesquisadores da Penn State University nos Estados Unidos. Os campos acontecem na cidade de Paranapanema, aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre esse projeto, quais são as metas, o que vocês estão encontrando de mais interessante agora. Então, é um projeto, como você disse, financiado em conjunto pela FAPESP e pela NSF americana, né, que é a financiadora federal de pesquisa nos Estados Unidos. Então, daí a parceria com o pessoal da Penn State. É um projeto de grande escala, ou seja, abrange
várias áreas do município de Paranapanema, áreas particulares, fazendas particulares. E o que a gente está interessado em saber é basicamente de que forma a dispersão de semente, por aves principalmente, remonta uma floresta. Então, olhando para as pastagens, lá é uma área tradicionalmente de pecuária, né? Então tem pastagens. Como que a floresta, através dos dispersores, ela se remonta, ela se regenera, ela volta a ocupar as pastagens. E quando eu digo como, é quais espécies chegam ali, a estrutura como se modifica. Só que o projeto é um projeto grande, né, que vai além um pouco, porque olha na composição do solo, a microbiota do solo, ou seja, de que forma esses núcleos florestais de regeneração que as aves plantam, entre aspas, modificam a microbiota do solo. E também tem uma parte de genética de populações de plantas. Naturalmente, não são poucas as pessoas que precisa Uhum. para fazer, para abordar todas essas frentes, né? Então a gente tem colaboração de professores americanos, a professora Marina, aqui do Departamento de Biodiversidade, o professor Pedro Bancalion, da Exalc, enfim, tem um time aí de pessoas estudando a regeneração, de que forma a dispersão de semente monta florestas, basicamente é isso. Legal. Professor, para quem ainda está ouvindo a gente e às vezes não está muito adequado, ambientado ao tema, mas, as aves, essas aves que comem frutos, frutinhas na floresta, ao elas comerem, elas levam as sementes para outro lugar, né, esse é o efeito da dispersão, e acabam plantando a floresta. E vocês estão vendo esse processo acontecer lá no Paranapanema. E, eu vi também que uma parte do projeto fala sobre como que elas podem colaborar com a captura de carbono através desse processo. Você consegue traduzir isso para a gente? Assim, como que a ave pode ajudar nesse processo? Na verdade, elas são muito importantes nisso, né. Por que são muito importantes? Porque boa parte das plantas que nós temos, especialmente em áreas tropicais, como boa parte do Brasil, são dispersas por aves, né. Ou seja, as plantas necessitam das aves, dentre outros animais, mas as aves principalmente, para, se espalharem e gerar outras florestas. Muito bem. Quando isso acontece, naturalmente as árvores crescem e no processo de crescimento, para crescer, para produzir madeira, as árvores têm que captar carbono da atmosfera. É assim que elas produzem madeira. Esse, na verdade, é o meio mais, vamos dizer assim, factível que nós temos hoje para remover carbono da atmosfera. É plantar florestas. Nós podemos fazer isso nós mesmos, plantando ativamente floresta, o que é custoso, ou podemos contar com a natureza, com os animais, as aves, entre eles, né, para fazer esse processo de plantar florestas e, no processo de formação da floresta, retirar carbono da atmosfera. Ainda falando sobre a regeneração nas florestas, a fragmentação das paisagens reduz o deslocamento das aves e isso pode impactar na capacidade adaptativa dessa área, certo? Tem alguma estratégia para conseguir reverter isso? Sim, e, a fragmentação ou a perda de hábitat, né, eu sei que é um tema recorrente aqui, né, de fato, impede ou limita o movimento de muitos desses dispersores de semente, as aves, por exemplo. Por quê? Porque alguns deles são animais florestais, então não frequentam normalmente áreas de pastagem, lavoura, né, então ficam restritos ao que sobrou de floresta, ou seja, o seu movimento fica, limitado. E a sua pergunta? Como é possível reverter, por exemplo. Ah, sim. Sim, já peguei. A gente pode reverter melhorando a conexão, ou que para usar o termo técnico, a conectividade da paisagem, né. Ou seja, então aquilo que é uma pequena porção isolada de floresta, que contém ali, alguns dispersores, que normalmente não se movem muito além daquele pequeno pedaço, você pode unir esse pequeno pedaço a outros pequenos pedaços ou fragmentos
na paisagem e aí permitir a deslocamento. Unido de que jeito? Fazendo corredores de floresta, né? Isso é uma estratégia que já vem sendo empregada em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, o, o estabelecimento de corredores de deslocamento para animais. Não só para animais, junto com ele também as plantas, né? Porque afinal de contas, como eu falei, muitos desses animais carregam plantas consigo. Então é isso, melhorar a conectividade da paisagem para esses animais, logo para as plantas que eles carregam também. Ah, legal. Bom, o seu grupo estuda algumas relações muito específicas entre grupos de plantas mais específicos e grupos de aves. E entre eles, um que eu adoro é as interações entre as eufônias, que são esses passarinhos super charmosos, meio preto, azulado com amarelo, como o finfim, gaturamo, que muitas pessoas veem nas cidades, né? É bem comum. E algumas plantas epífitas, que são essas que ficam presas a troncos e galhos de árvores. O que de mais interessante vocês têm encontrado nessas relações específicas entre esses grupos? O que é interessante dessa relação, né, é que as eufônias, ou vamos chamar de gaturamos, né, para usar o nome mais comum, eh, mantém uma relação muito especializada com algumas plantas, o que não é comum na natureza. O mais comum é que uma determinada planta seja dispersada por diferentes aves. Isso é o padrão, digamos assim. Mas algumas plantas necessitam de algumas aves especificamente. O que a gente não sabe é por quê. O que determina essa especialização, né? Ou seja, uma planta, um grupo de plantas, necessitar de um pequeno grupo de aves, como é o caso das eufóias. Então você mencionou as epífitas, que são as plantas que crescem sobre outras. Não só elas, mas as ervas de passarinho, que são parasitas, né? Também estão no alto das árvores. Também tem relação, algumas ervas de passarinho também têm relação com as eufónias. E o que a gente está querendo descobrir é o mecanismo, ou seja, o que faz com que o fruto de uma erva de passarinho ou de um Ripsalis, uma cactácea epífita ou outras epífitas não sejam consumidos por outras aves. Por que eles não são consumidos? Aparentemente não tem motivo nenhum, porque são frutos pequenos, macios, ou seja, não tem nenhum impedimento mecânico. O impedimento parece ser de ordem química e fisiológica das eufônias, né? Então essa é uma linha, ou seja, eh, o que determina essa especialização, que como eu disse é algo raro na natureza. Outra linha é, bom, se existe essa especialização, há alguma vantagem para você, do ponto de vista da planta, para que ela reduza bastante o conjunto de dispersores? Que vantagem existe? Se existe, que vantagem é essa? Porque aparentemente não, né? É um contrassenso. Se eu sou uma planta, eu quero que as minhas sementes sejam espalhadas pelo maior número possível de aves. Exato, exato. E por que isso não acontece com essas plantas? Provavelmente porque só estas aves, ou principalmente essas aves, conseguem levar as sementes com eficiência para os pontos específicos onde as sementes devem chegar. Que pontos são esses? Os galhos de outras árvores. Então, para a maioria das plantas, a semente pode cair em um monte de lugares diferentes que eventualmente vai produzir uma nova planta, um jovem, um novo indivíduo. Mas para essas plantas, ervas de passarinho, epífitas, existe um alvo concreto, específico, que são os galhos de outras dos hospedeiros, né, das outras Uhum. plantas que hospedam, ou são parasitadas pelas ervas de passarinho. Hospedam as epífitas ou são parasitadas pelas ervas. Aí eu lembro de uma foto na sua apresentação, no seminário, no Charles Darwin, da sementinha meio que grudada, assim, agarrada, né, no essa também seria uma característica dessa planta que favorece com que ela fique, né, presa ali. Exatamente. Ou seja, como essas plantas têm um local muito específico onde as sementes precisam chegar, elas, têm também adaptações para que isso seja eficiente, né.
Então, elas são cobertas por uma mucilagem, vamos dizer assim, ou uma substância pegajosa que assim que a semente cai num galho e aquilo seca, aquilo se torna uma cola e a semente não se desprende mais. Porque senão como ela ficaria grudada, né. Então elas têm essa adaptação também bastante específica. Muito legal, muito legal. Eu queria destacar que eu acredito que seja preciso muita observação para descobrir tudo isso, né, e que o que muita gente não sabe é que também é possível que não sendo um pesquisador faça essas observações também, né, que é a ciência cidadã. E a Natália da Silveira, sua aluna de doutorado, ela estudou os hábitos migratórios de algumas espécies de sabiá usando dados de ciência cidadã. Como é feita a coleta desses dados? Eu queria saber, qualquer pessoa pode participar de coleta de dados para ciência? Sim, no caso específico da Natália, bom, o que tem sido muito usado, eh, obviamente não foi pensado para isso, mas como, tem sido bastante usado para responder uma série de perguntas científicas, são as plataformas ou onde as pessoas depositam as suas fotos ou os seus registros de aves, né. Por exemplo, no caso das fotos, o Wikiaves, que é uma plataforma que muita gente conhece, que nasceu no Brasil e tem talvez milhões de fotos hoje em dia. No caso dos registros, o eBird Brasil, que é uma iniciativa que, nasceu nos Estados Unidos, mas também existe, eh, a plataforma brasileira para registro de aves e outras tantas. Então, essas plataformas são usadas por pessoas que não são necessariamente, acadêmicos, cientistas e tampouco estão interessados em responder perguntas científicas. O que eles querem é colocar lá seus registros, as suas fotos, mas acaba que, como são muitas pessoas cobrindo uma área geográfica extensa, eh, produzem dados valiosos e que poucas pessoas na universidade, não seriam capazes de fazer, para cobrir uma área tão extensa. E foi assim que o trabalho da Natália também se baseou, né, ou seja, nesses registros e fotos, enfim, registros dos sabiás, no Brasil inteiro. Portanto, a gente sabe da ocorrência na América do Sul inteira, na verdade, a gente sabe da ocorrência deles, que áreas eles ocorrem, graças a esses muitíssimas pessoas que fazem esses registros, e aí você pode inferir o que vai acontecer no futuro, como é o caso dela, né, caso os cenários de aquecimento global, eh, se concretizem, né. Ah, e eu quero entrar nessa parte aí, exatamente, porque uma dos resultados, que a Natália viu é que as mudanças do clima podem afetar as áreas de reprodução e de invernada de 3 espécies de sabiás que são migratórios. Ela utilizou, como a Gabriela falou, os dados de ciência cidadã e mostrou que algumas reduções significativas, tanto nas áreas de reprodução quanto nas áreas de invernada, e preveu também que algumas regiões mais elevadas seriam climaticamente mais adequadas no futuro. Minha pergunta é: de que maneira as projeções climáticas para espécies migratórias como o sabiá podem ajudar a orientar estratégias de conservação a longo prazo? E se a ciência cidadã, junto com o dado coletado em campo, pode auxiliar nesse processo de previsão, de imaginar o que pode acontecer no futuro? Sim, a ciência cidadã, tá na base disso que a gente chama de modelagem de nicho, né, ou modelagem de ocorrência. Ou seja, a ciência cidadã, essas plataformas que eu mencionei, ela permite que eu veja quais ambientes as espécies ocorrem hoje em dia, e não só isso, mas que características climáticas esses ambientes têm. Muito bem. Sabendo isso, eu projeto para o futuro quais serão as características climáticas que se prevê que vão ocorrer daqui a 50, 70, 100 anos e infiro que, onde haverá aquelas características que são semelhantes às de hoje, a espécie que eu estou estudando vai ocorrer também. Muito bem. Eu Se isso for verdade, ou seja, se eu consigo prever a ocorrência dessas espécies no futuro, ora, é nessas áreas que eu preciso focar as minhas ações de conservação.
né, para garantir que no futuro haja áreas adequadas para a ocorrência dessa ou daquela espécie. Então, essas coisas se casam muito bem, né? A ciência cidadã, como a gente está dizendo aqui, informando o que ocorre hoje em dia, os cientistas modelando, através de ferramentas de modelagem, estatísticas, como a ocorrência vai se dar no futuro e indicando, portanto, no mundo ideal, que essas áreas do futuro devem ser preservadas, né, para que a espécie continue ocorrendo daqui a 50, 70 anos. Hum. E você mencionou, Do caso específico do sabiá, professor, ele realmente vai alterar, se o clima continuar mudando. sim, sim, foi a conclusão da Natália, né, que foi minha aluna de doutorado, e não é só do sabiá, né, enfim, as aves sofrem tanto quanto a gente, obviamente, com essa história das mudanças climáticas. Então, por exemplo, você mencionou, eh, alguma coisa de altitude, né? Isso, que regiões mais elevadas seriam climaticamente mais adequadas para Exatamente, porque a gente sabe que a temperatura, à medida que a gente sobe numa montanha, a temperatura vai diminuindo. Ora, o que se prevê é um aquecimento do planeta todo, logo essas aves tendem, e isso já vem sendo, na verdade, encontrado em alguns lugares, nos Andes, por exemplo, tendem a deslocar a sua distribuição para as áreas mais altas, para manter a temperatura ideal Uhum. que elas, em que elas vivem, né. O problema é que aquelas que já estão no topo não têm mais para onde subir, né, Nossa, é. e essas tendem a desaparecer. E eu imagino também que o gasto energético também, né, que essas espécies têm que desprender para voar mais tempo, voar para outras áreas. Sim, sim, sim. Isso é uma das consequências do aquecimento global, né, ou seja, algumas áreas, de invernada podem estar mais distantes no futuro do que elas estão hoje em dia, o que vai requerer maior deslocamento, maior gasto de energia, num processo que já é extremamente extenuante para essas aves, que é a migração, né. Então é possível que no futuro, essas aves tenham que se deslocar mais para, enfim, para atingir as áreas que elas precisam no seu ciclo anual de migração, né. Professor, eu estava pensando aqui, né, e não é só também, as mudanças do clima que podem acabar impactando, né, nessas aves, mas a nossa própria maneira de a nossa vida atual. Eu falo isso porque esse final de semana mesmo eu escutei um comentário de uma pessoa falando que uma espécie de ave demorou não sei quantas horas migrando para chegar até as praias aqui, para poder nidificar, e aí tem um monte de bug na praia, um monte de gente, um monte de cachorro. Então elas têm vários desafios pela frente, né, não é só o clima, mas é a nossa expansão também, né, Sim, como sim, as aves migratórias, são um desafio para a conservação, porque elas, nos seus movimentos migratórios, primeiro passam por vários países, em alguns casos, e portanto você deve, coordenar as ações de conservação nesses vários países, o que vocês podem imaginar como é difícil, né, Foi desafio. coordenar os interesses de vários países. E de fato, algumas precisam de, não só precisam de ter, por exemplo, aquelas que migram, longas distâncias, tem pontos de parada no caminho, que são pontos em que elas se alimentam, né. Uhum. Como é uma viagem, às vezes, de milhares de quilômetros e, portanto, extenuante, elas têm que se reabastecer, digamos assim, e tem esses pontos de parada. Se esses pontos de parada são alterados, perturbados, o processo todo fica comprometido, né. E por isso o Brasil tem, em alguns desses pontos de parada, tem unidade de conservação, exatamente pensando Em proteger. em proteger esse movimento que é absolutamente espetacular, né, das aves migratórias e outros animais migratórios. Eu imagino que a urbanização e o crescimento das cidades também tem muito impacto sobre as árvores, não? Bastante, bastante. A urbanização, bom, muda completamente o ambiente, né, e algumas aves se dão muito bem nesse tipo de ambiente, mas a maioria, em geral, não consegue sobreviver em áreas urbanizadas ou
vivem apenas na sua franja, né, na sua periferia. E então tem vários tipos de resposta que as diferentes espécies têm para a urbanização. Você consegue, professor, citar algumas espécies que vão ser mais afetadas ou que já estão sendo muito afetadas? Aves, em geral, aves florestais, né, no Hum. nosso caso aqui, em que floresta predomina em muitos lugares, aves de hábitos florestais, em geral, sentem muito a urbanização, porque primeiro não encontram mais florestas ou se encontra apenas nos parques urbanos, que são, em geral, muito perturbados, de várias formas, muito pequenos, né, então as aves florestais, as mais sensíveis, não ocorrem nas cidades. Imagino que até o barulho deva afetá-las, né? Exatamente. O barulho é um problema para essas aves, porque elas se comunicam pelo som, né, pela vocalização. E e um barulho alto, naturalmente, vai atrapalhar a comunicação entre elas. Os chamados reprodutivos, chamados de contato entre indivíduos. Então, viver num ambiente urbano é para poucas espécies. Como nós estamos numa área tropical, não são tão poucas assim, porque tem muitas espécies, né, no geral. Sim. Então, as pessoas às vezes se surpreendem quando têm a oportunidade de ver uma lista de espécies ou algum livro com as espécies que a gente encontra em áreas urbanizadas. São algumas dezenas. E normalmente as pessoas prestam atenção em uma ou outra, ou conhecem uma ou outra, né? Mas são vários, principalmente aves de ambientes abertos, né? Como eu falei. Porque as florestais têm dificuldade de viver nesse ambiente. Estamos falando em que número? Uma cidade como Rio Claro, por exemplo, quantas espécies podem ser vistas aqui facilmente, assim? Ou não muito facilmente? Não muito facilmente, mas algumas muito facilmente. Por exemplo, você tira aí umas 60 espécies. Só Legal. para a gente ter uma ideia da ordem, né, umas 60 espécies que são facilmente vistas. Mas se você acompanhar, ao longo de muitos anos, as aves que ocorrem em Rio Claro, que já ocorreram, algumas estão apenas passando por aqui ou, enfim, há cerca de 200 espécies ou mais, né. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o campus da Unesp aqui em Rio Claro tem, se não 230, 240 aves já registradas. Não quer dizer que eu vou encontrar todas essas agora lá, né, no campus, mas é um trabalho de longo prazo, registrando tudo que já passou por aqui pelo menos uma vez, né. Então é um número que espanta, né, porque é Não, bastante. e isso é muito legal, né, porque também qualquer pessoa pode ter acesso, acho que também por isso tem o número de bird watchings cada vez aumenta mais, é super legal, é uma atividade que você pode colocar criança para fazer, adulto, todo mundo observando, porque na sua casa, em frente à sua casa, no campus, num jardim, numa praça, você está vendo ali facilmente 10, 15 espécies, mesmo que você não saiba identificar, você vê que são diferentes, né. É uma atividade muito prazerosa, cada vez mais pessoas vêm descobrindo isso aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo já descobriram há muito tempo, Estados Unidos, Europa, tem um contingente enorme Que não tem nem um de terço das nossas espécies, hein. terço das nossas espécies. E agora, para ajudar esse pessoal todo, existe muito recurso, né, recurso impresso, recurso, na internet, eh, Os os aplicativos. aplicativos de identificação, enfim, tem um arsenal de recursos para ajudar a identificar aves e é algo saudável, que você pode fazer em qualquer lugar, como você Hum. falou, né. Em grupo também, uma atividade em grupo, as passarinhadas. Sim, Isso aí não ter é esse legal. atividade coletiva. É, e que não fica só nas aves, né, Gabi, as pessoas acabam observando outras coisas que normalmente não observariam, árvores, plantas, outras espécies. Ir de outros lugares. É, Acaba despertando, né, porque um dos problemas que se discute, um dos problemas de conservação, que está na base dos problemas de conservação, é o que se chama de desconexão com a natureza, né. Então, a nossa espécie se tornou muito urbana, eh, e o grosso das pessoas não tem muita oportunidade de visitar uma área natural ou muito interesse sequer, né, porque não foi criado assim. Eh, Essas pessoas talvez sejam menos propensas a apoiar ações de conservação, porque não veem na natureza algo que mereça ser conservado, preservado.
Essas atividades, a observação de aves é apenas uma delas, é uma forma de você reconectar as pessoas à natureza. Por que reconectar? Porque um dia nós todos fomos muito conectados à natureza, né? E ao fazer isso, eh, despertar nas pessoas o interesse pelo tema, o que já é uma grande coisa, né? Já é um bom passo. Uma vantagem. Eh, Professora, eu queria que você comentasse um pouco conosco sobre o seu grupo, o Laboratório LECAVE, e também, às vezes, a gente passa para ir para o laboratório, eu vejo uns meninos com umas redes, uns aneizinhos, anilhando as aves. Talvez as pessoas já tenham visto algumas aves com umas pulseirinhas coloridas. Conta pra gente sobre esse projeto de anilhamento que vocês têm já faz algum tempo e sobre o laboratório, quem tem vontade de participar, o que que precisa ser, se eu gosto muito de aves, qual caminho eu posso seguir. Vamos fazer um apanhadão? Sim, bom, o laboratório tem esse foco que eu falei agora há pouco, né? Ecologia, comportamento, de aves. Frigivoritos, dispersão de semente também, né? Então tem vários projetos nessa linha. A gente recebe no laboratório alunos de vários níveis, né? Desde pós-doutorandos até alunos de graduação. Eh, Tem duas atividades que o laboratório que o pessoal do laboratório se dedica no campus da Unesp, e que eu faço questão que seja no campus, sempre fiz, para envolver alunos de graduação, que é o anilhamento, que você acabou de falar, ou seja, a gente captura aves numa rede de neblina, que é uma armadilha, Uhum. parecido com rede de pesca, marca essas aves com um pequeno anel metálico e solta novamente. Esse processo não representa nenhum perigo para as aves, mas permite que a gente identifique aquele indivíduo. É como uma identidade, né? A partir daquele momento, aquela ave vai ter um número específico gravado nesse anel que vai ser só dela. Então, quando a gente rever em outro lugar ou capturar em outro lugar, a gente sabe que é aquele indivíduo. Isso é muito importante para a gente ter uma série de informações de sobrevivência, longevidade, questões demográficas, né, que o IBGE tem para as pessoas, Vocês têm pra nós temos para as aves. E outra linha de pesquisa aqui no campus é a reprodução dos sabiás. Sabiá, especificamente o sabiá barranco, que é muito comum, eh, em Rio Claro e em tantos outros lugares do Brasil, uma ave que resiste bem à urbanização e faz ninhos mais ou menos baixos, então a gente pode monitorar esses ninhos. O que que é monitorar os ninhos? A cada estação reprodutiva, a cada ano, a gente passa nos ninhos vendo o conteúdo. Quantos ovos, quantos filhotes, sobreviveu, não sobreviveu, onde o ninho está, quem são os pais, etc, etc. Então são essas duas linhas que o laboratório leva, com participação de vários membros do laboratório. E por que que eu disse que fazia questão que fosse no campus? Para envolver os alunos, né, para que eles, sem se deslocar muito, possam participar e, se não continuar com isso, mas pelo menos ter cumprir um contato com essas 2 atividades que são básicas, no estudo das aves, o anilhamento e o monitoramento de ninhos. e que são muito legais, né, porque você pega o bicho, vê, tira foto, né, é muito Bom, eu sou suspeito para dizer, é bem interessante, o pessoal em geral gosta bastante, exatamente no caso do anilhamento, para poder pegar, manusear, tirar foto, como você disse, extrair uma série de informações e depois soltar sem causar nenhum dano à ave. E no caso dos sabiás, bom, acompanhar os ninhos, quantos filhotes produziu, se os filhotes vão sobreviver ou não, isso também tem seu apelo, sabe? Professor, infelizmente nossa conversa está indo se encaminhando para o final, mas eu queria, para os nossos ouvintes te conhecerem além do seu trabalho, eu queria que você compartilhasse uma dica de filme, série que seja importante para você. Filme, eu esse final de semana assisti não tem nada a ver com biologia. Ai, que é importante isso. São 2 filmes, que eu assisti esse final de semana. Um chama acho que são novos os filmes, não sei exatamente, mas, um chama Mixed by Harry, que é mixado pelo Harry, que é um personagem do filme,
Isso está na Netflix e é muito interessante. É um filme italiano, enfim, um pouco comédia. E o outro, eu gosto de filmes da Segunda Guerra. É um filme norueguês que chama Número 24, também na Netflix, que conta a história da resistência norueguesa diante da invasão nazista. Então, eu gostei bastante dos dois. Caramba, os 2 temas, assim, Nada a ver um com o outro. que legal. Nada a ver um com o outro. Nossa, a gente só tem que te agradecer por esse tempo, pela disponibilidade de estar aqui, falar conosco. Muito obrigada. Professor, se o senhor quiser falar mais alguma coisa. De nada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, você em algum momento fez a pergunta, quem quiser participar do LECAVE, o laboratório está aberto para todos que quiserem participar. Basta entrar em contato comigo, por e-mail ou pessoalmente, e a gente conversa sobre as possibilidades. Ou os alunos se engajam num projeto já existente, seja esses que eu mencionei, né? Ou projetos de outros alunos, ou, com o tempo, desenvolve o seu próprio projeto. Então, quem tiver interesse, é só me procurar. Combinado. E nós queremos avisar vocês que nós estamos encerrando a primeira temporada do podcast Café com Ciência. Nos 7 episódios que nós tivemos, passaram por aqui vários especialistas e nós tivemos conversas muito legais sobre ciência e mudanças do clima. Nós gostaríamos de agradecer também a cada ouvinte, o suporte dado pela FAPESP, pela Unesp, pelo CBioClima e convidar vocês para que continuem nos escutando. Nós também já estamos preparando a segunda temporada do podcast e eu posso afirmar que vem coisa muito legal por aí, não, Gavi? Em breve nós vamos compartilhar com vocês. Enquanto não sai a nova temporada, vocês podem ouvir os outros episódios pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube do CBioClima. Acompanhe também o CBioClima pela página cbioclima.org e pelas redes sociais @cbioclima. Até mais! Até!